tema de hoje: livre-se da preguiça. Você conhece alguém preguiçoso? Os adolescentes e jovens geralmente são assim, né? Preguiçosos. Aqui, graças a Deus, os nossos nem tanto, né? Nosso país, por conta de leis absurdas, criou ao longo desses últimos anos muitos preguiçosos, para não chamá-los de vagabundos. Tem gente que, e eu já ouvi falar disso, talvez você já tenha ouvido falar, lá atrás, muitos anos atrás, eu ouvi de gente que trabalhava com máquinas perigosas, de repente resolveu perder um pedaço do dedo, ou um dedo, justamente para ele conseguir uma aposentadoria e viver o resto da vida sem trabalhar. Porque é bom ficar sem trabalhar, né, irmãos? Só que tem gente que gosta de ficar sem trabalhar a vida inteira. E Deus, o nosso Deus, é um Deus de trabalho. De 7, Deus trabalhou 6 dias. Claro que Deus não precisava descansar. Deus é Deus, Ele tem todo o poder. Mas didaticamente, para nos ensinar, a gente tem que aprender a descansar um dia que seja. Mas também não devemos ser preguiçosos. E quando eu estudava sobre este assunto, como eu disse, no Brasil o governo ele dá de tudo para as pessoas. É um jeito bem fácil de amarrar votos para as próximas eleições. E com isso criou-se uma leva de muita gente preguiçosa no nosso país. Aqui em São Paulo, já falei sobre isso aqui, depois que criaram uma lei, que o jovem, o adolescente, ele não pode ser mais repetido de ano. Ele não pode mais, por exemplo, repetir, a não ser que o cara seja bem ruim mesmo. Mas, se ele sabe fazer como meu pai dizia, o ó com um copo, eles passam ele de ano. E isso gerou o quê? Para que eu vou estudar se chega no final do ano eu vou passar? Por isso que tem jovens hoje que tem aí 17, 18, 19 anos, que ele não sabe nem assinar o nome direito, escrever o nome direito. Por quê? Porque tem preguiça de estudar, tem preguiça de se esforçar. Nós vivemos também num tempo em que os pais querem proporcionar de tudo para os seus filhos. E com isso os filhos vão se mal acostumando às situações. E por isso tem um monte de jovem hoje preguiçosa. Eu conheço um jovem que agora com 23, 24 anos de idade, ele está pensando em casar, e agora que ele está pensando em casar com 23, 24 anos, inclusive dia desse eu encontrei aí, ele falei assim, escuta, para quando que é o casamento? 2018? Não, lá para 2023, 2024. Né? Porque eu ainda vou ter que, trabalhar para ganhar, para comprar. Eu falei, escuta, mas por que você já não fez isso desde os 16, 15, né? Porque na minha época a gente fazia isso desde os 14, né? Mas era aquela história, a mãe dele, o pai dele, para acordar ele de manhã cedo, precisava jogar água, né? Precisava derrubar a cama, fazer, enfim, o bicho era preguiçoso. E é interessante que o indivíduo preguiçoso, seja lá fora, e eu quero falar também hoje, claro, sobre crente preguiçoso, porque o que mais tem hoje em dia são crentes preguiçosos. O cara, quando é preguiçoso, tem alguma coisa para fazer. Isso a gente já aconteceu conosco aqui na igreja no passado. Às vezes faz uma convocação, irmãos, vamos fazer um trabalho aí no sábado, por exemplo, cortar o mato do terreno que está crescendo aqui de novo, né? Vamos cortar? Vamos, irmão, pastor Júlio, eu queria vir, mas nesse dia, justo nesse dia, o senhor desculpa? Claro, irmão, sem problema nenhum. Tem outros que você fala para ele, eu conheço um pastor assim, né? Você fala para ele, escuta, dá uma força que não posso, rapaz, eu tenho um problema na coluna. Se eu fizer uma forcinha, sai do lugar. Está cheio de gente assim. Aí você fala assim, pô, mas ele não foi chamado para isso. Eu também não fui chamado para carregar telha, terra, pedra. Eu não fui chamado também para entregar jornal quando eu era adolescente, mas eu tive que fazer porque a necessidade chamava e eu tinha que fazer. Né?
Quando há uma festa, com alimentos inclusive grátis, quando o cara não precisa levar nada, aí o preguiçoso ele aparece. Opa, estou aqui, vai ter festa? Churrasco? Glória a Deus, estou aqui. O indivíduo que é preguiçoso, ele sempre arruma um tipo de desculpa. Sempre dá desculpa disso, desculpa daquilo. Ele gosta de sugar a vida dos outros. Filhos que sugam a vida dos pais. Parentes que sugam a vida de outros parentes porque são preguiçosos e acham que o outro que está rico tem a obrigação de sustentar ele que está passando um momento difícil. O preguiçoso, ele é lerdo na hora de tomar decisões, porque ele tem preguiça de tomar decisões. Haja visto que a maioria das pessoas que são preguiçosas geralmente não tem quase nada na vida. Ele está sempre se justificando, o preguiçoso, está sempre se justificando. Enfim, eu tive pesquisando sobre isso na internet, e o que mais tem é estudo e artigos sobre gente preguiçosa. Inclusive eu achei até algumas fotos interessantes, né? Por exemplo, desliga um pouquinho a luz aqui, irmãos, por favor, para o pessoal enxergar melhor. Isso aqui, segundo disseram, é um cara assim, tipo meio baiano. Diz que baiano é preguiçoso. Eu não sei se tem baiano aqui nessa noite. Tá vendo? Mas não é preguiçoso, tá vendo? Olha, tá vendo? Não é. Quem é baiano aqui? Levanta a mão. Ó, esse aqui é português que mora na Bahia, então. Posso falar que a minha mãe era portuguesa, já faleceu, então. É um nível de preguiça. Você vê que esse aqui está assim, eu quero que o mundo acabe em rede para eu morrer deitado. Tem uma outra aqui que eu achei que é uma fila na Bahia. Para não ter que ficar em pé. Isso aqui é na Bahia mesmo, gente. Tem outro que tem uma preguiça de nível avançado. Esse aqui tem preguiça de segurar o celular. Ele arrumou uma mesinha, se enfiou embaixo, botou o celular em cima para ele assistir. Tem esse daqui, que essa daqui, essa é preguiçosa. Essa aqui ela está sentada em cima de uma caixa, de uma cadeira que ela comprou, só que ela está com preguiça de montar, então ela puxou a caixa e sentou em cima da caixa. Isso é um nível de preguiça muito avançado. E tem esse aqui que é um cara realmente... E eu encontrei esses 10 mandamentos dos preguiçosos. Vou ler para você aqui. Mandamento do preguiçoso. Mandamento 1, viva para descansar. Mandamento 2, ame a sua cama, ela é o seu templo. Mandamento 3, se você vir alguém descansando, ajude-o. Mandamento 4 do preguiçoso, descanse de dia para poder dormir à noite. Eu conheci um pastor que falava essa frase. O 5º mandamento do preguiçoso é: o trabalho é sagrado, por isso não toque nele. 6, nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Preguiçoso, o 7º mandamento deles são: trabalhe o menos possível. O que tiver para ser feito, deixa que outra pessoa vai fazer. O 8º mandamento do preguiçoso é: calma, nunca ninguém morreu por descansar. O 9º mandamento do preguiçoso é: quando você sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere, porque isso vai passar. E por último, o 10º mandamento: não se esqueça, trabalho é saúde, deixe o seu para os doentes. Interessante, meus irmãos, que se você olhar para a Bíblia, o que mais tem na Bíblia é versículo para preguiçoso. Um deles, muito conhecido, está em Provérbios 6,6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Interessante que Jesus não era preguiçoso, para ele não tinha tempo ruim não. Ele fazia, ele andava, ele caminhava, ele ia. E interessante que ele trabalhava tanto que os judeus começaram a perseguir ele porque ele fazia algumas coisas no sábado. E o sábado era sagrado, tal. Mas na verdade não era tão sagrado assim para aqueles caras. Mas eles pegavam no pé de Jesus.
E Jesus, numa de suas tiradas sensacionais, João capítulo 5:17 registrou, ele disse: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Pronto. Se meu Pai está trabalhando, eu vou continuar trabalhando. A Bíblia tem muito a dizer sobre preguiça. Por isso que eu quero estudar isso com os irmãos, porque o que a gente mais vê hoje são cristãos, crentes preguiçosos. Quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 24. Vamos ler juntos, por favor. Provérbios 24, veja o que Salomão escreveu. Eu acho que Salomão, pelos textos que ele escreveu, eu acho que na época dele, como rei, tinha muito camarada preguiçoso. Acho que tinha muita gente preguiçosa. Porque ele escreveu bastante. Provérbios capítulo 24. A partir do versículo 30, se você tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Provérbios 24, 30 diz: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Versículo 31, havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Versículo 32, observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. 33, ele diz: eu vou dormir um pouco. Você diz: vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Versículo 34, Salomão escreveu: mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Vá agora para Provérbios capítulo 26, por favor. A partir do versículo 13, o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Versículo 14, como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Versículo 15, o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Versículo 16, o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Só até aí. Salomão, quando das pessoas que ele governava, ele viu muita gente preguiçosa. Ele viu gente que tinha preguiça até de comer. Antigamente não tinha aqueles talheres, então a pessoa fazia aquele punhadinho no prato, levava o prato para perto da boca. Ele viu que tinha gente que tinha preguiça até de comer, e fazia esse punhadinho e levar perto da boca. E conviveu com isso. E por isso, claro, nos sábios conselhos que ele escreveu, que tem N conselhos maravilhosos no livro de Provérbios, também em Eclesiastes, por ser rei, provavelmente ele identificou muita gente naquela época preguiçosa. Tem muita gente hoje em dia também preguiçosa. Gente que ele quer as coisas ou quer saber de venha a nós e vosso reino nada. Ele quer ser abençoado por Deus, mas ele não, entenda essa expressão, não paga o preço de orar, de trabalhar, de investir na obra do Senhor, de abençoar a obra do Senhor. Não. As pessoas preguiçosas, elas querem tudo do bom e do melhor, querem ser servidas e querem sempre viver na folga, viver nas costas de alguém. Você já deve ter conhecido histórias durante a sua vida de pessoas que eram aqueles famosos chupins, preguiçosos, que ficavam na veia jugular do pai, da mãe, ou do tio, da tia, ou do avô, da avó, esperando que eles dessem alguma coisa, que fizessem alguma coisa. Lidar, irmãos, com gente preguiçosa, então, é terrível. Eu não sei se você já pediu para algum preguiçoso fazer alguma coisa. Você já pediu o preguiçoso fazer alguma coisa? O preguiçoso geralmente fala assim: não, depois eu vou. Pois, não.
Pode deixar que eu faço. Mas tem que ser agora. Quando a mãe fala para a filha assim, filha, vai lavar a louça. Depois eu vou, mãe. Não, é agora. Mas depois eu vou, mãe. Meu pai, antigamente, enquanto vivo, de vez em quando ele escalava um de nós três, dos homens, né? Para engraxar o sapato dele. E, claro, sobrava sempre para quem? O Diego, né? Que eu era o cara canhoto que deixava... Meu pai até me ensinou um segredo. Hoje em dia não tem mais esse negócio de engraxar sapato, né? Mas se você ainda engraxa sapato, meu pai me contou um segredo, dá certo. Você passa nele aquela pasta, né? Como é que chama lá? A graxa, né? Espera secar. E depois você dá uma, duas, três assim, ó, com a escova, e dá umas 3 cuspidinhas. Passa depois a escova, fica tinindo, gente. Meu pai fazia isso. Quando eu fazia assim, fazia só 3, 4 gotinhas. Ele falou, não, você tem que dar uma... Meu pai era 8,80, né? Meu pai era 8,80. Mas tinha horas que a gente falava, pô pai, depois eu vou. Não, é agora. Levanta daí, preguiçoso. Vai fazer a coisa. Mas pai, vai agora, preguiçoso. Você vai apanhar, hein? Quando ele falava a palavra mágica, a gente ia. Né? Você vai apanhar. Né? Mas na Bíblia, interessante que eu acredito que Salomão também passou por isso. Porque em Provérbios capítulo 10, versículo 26, ele escreveu, nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Comparação que ele fez, né? Quem já teve fumaça nos olhos, você fica assim irritado. Vinagre nos dentes, eu nunca vi, nunca senti esse negócio. Mas é você mandar um preguiçoso fazer um negócio, você fica irritado. E é interessante que tem na Bíblia vários conselhos. Vários conselhos. Vou citar alguns, você que gosta de anotar aqui no telão. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Salomão aconselhou, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios capítulo 10, versículo 4 e 5, Salomão escreveu, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Versículo 5, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Conselhos para preguiçosos. Tem gente que envergonha mesmo os pais. Um outro em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18, Salomão escreveu, por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O que ele quis dizer? Que tem gente que é tão preguiçosa que não cuida nem da própria casa, não cuida da casa. Está caindo os pedaços e ele não cuida porque ele quer, é preguiçoso. Não, mas eu não sei, a resposta é clara. Eu não sei fazer isso. Eu conheço alguns jovens hoje que são assim. Queima o chuveiro, aí ele fala assim, eu não sei trocar chuveiro. Mas chuveiro são 2 fios, hoje em dia está tão fácil, né? Tem um quadro de força, você desliga o disjuntor, vai lá, solta aquele fio, vem toda a instrução num papelzinho, né? O papelzinho vem dizendo assim, instale, não esqueça de passar o isolante, não esqueça de passar aquele na boca para não vazar água, véia da rosca, obrigado, né? Não esqueça de apertar direitinho, quando você colocou um fio em um fio no outro, geralmente vem até da mesma cor, né? Aí você não liga ele antes, abre para sair bastante água, depois de bastante água, aí você desliga, vai lá, liga a chave, liga em cima, e você abre e funciona. Mas por preguiçoso, não, é muita coisa para fazer. Meu irmão, eu conheci gente no interior que ele tomava banho frio porque ele tinha preguiça de comprar um chuveiro novo. E não é porque não tinha condição, é porque tinha preguiça mesmo. Um dia eu me enfezei, eu falei para ele, eu vou trocar o chuveiro para você. Ele falou, graças a Deus. Eu falei, no dia que você morrer.
vou trocar o chuveiro da sua casa para a sua família ser abençoada, porque não é possível um cara como você não trocar o chuveiro. É verdade, meus irmãos, é que preguiçoso é preguiçoso. Um outro texto aqui, interessante, de Provérbios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. Salomão escreveu: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como homens armados sobre você. Ou seja, você tem que despertar para a sua vida. Em Provérbios capítulo 13, versículo 4, Salomão escreveu: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Um outro conselho de Salomão está em Provérbios capítulo 12, versículo 24. Salomão escreveu: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Inacreditável. Aí você fala: mas isso tudo é Velho Testamento? Não, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por incrível que pareça, também na época dele, porque meus irmãos, se tinha um cara que trabalhava bastante, esse cara era o apóstolo Paulo. Como eu já disse aqui, eu tenho uma teoria. Por que Paulo trabalhou tanto? Porque ele passou boa parte da vida dele cego espiritualmente, perseguindo os cristãos, colocando na prisão, dando ordem para matar. Que quando ele se encontrou com Jesus, a vida dele mudou tanto, mas tanto, que eu imagino o seguinte: Paulo pensou assim: eu preciso pagar todos os erros que eu cometi até hoje. Então agora eu vou trabalhar, se for o caso, dobrado, para que eu ganhe vidas para Jesus e para que as pessoas sejam realmente abençoadas por esse Deus. Essa é a minha teoria. No livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, Paulo escreveu o seguinte: irmãos, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Versículo 11: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Veja que interessante que aconteceu na igreja de Tessalônica. Não trabalham e ainda andam se intrometendo na vida alheia. Versículo 12: a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Interessante, né? Ou seja, em todas as épocas existem preguiçosos. Paulo, inclusive, uma outra escrita para o livro de Corinto, para a igreja de Corinto, melhor dizendo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele escreveu o seguinte: pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã, eu antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, ele é um cara que trabalhou. Segundo os historiadores bíblicos, o que Paulo fez, todo o ministério dele, comparado ao ministério dos outros 11 apóstolos, não tem comparação. O que Paulo fez supera o que os outros 11 fizeram todos, ou tudo o que os outros fizeram. Ou seja, o apóstolo Paulo era um cara que trabalhava. Jesus falou, ele disse várias vezes, e algumas dessas vezes de ensinamento ele disse: vocês precisam dar frutos. Quem está ligado em mim dá fruto, ele precisa dar fruto. E fruto não é aquele negócio de árvore, fruto não é só dinheiro, fruto não é só bênção. Fruto é ser bondoso com as pessoas, é fazer alguma coisa pelos outros, é fazer coisas pela obra de Deus, é ajudar as pessoas, dar frutos, mostrar Jesus na sua vida. Só que no tempo que nós vivemos hoje, nessa época de tanta comodidade, os evangélicos, os crentes de hoje estão muito cômodos, muito parados. Haja visto na nossa igreja. Aí você fala: pastor, mas hoje é feriado, pô, feriadão, né? Pô, dia de descansar. Pô, você teve o dia inteiro para descansar. À noite eu vou para a igreja adorar a Deus. Eu tenho um Deus, eu amo esse Deus faz tudo por mim. Eu vou dar um jeito de ir. Mas é que aquela história, teve um monte que caiu do cavalo. A pessoa que ia transmitir o culto hoje se lascou, porque não está transmitindo. Me permita essa expressão, tá? Você sabe, né? A gente diminuiu a transmissão de culto, porque tinha muita gente que ficava em casa. Não é que eu estou com preguiça de ir.
Preguiça de ir para a igreja adorar a Deus, preguiça de servir a Deus. Meu irmão, tem crente que tem preguiça de orar. Os crentes de hoje são muito preguiçosos, eles não oram, não buscam a Deus. Se tem pessoas em algumas religiões por aí, que os caras oram 3 vezes ao dia. A gente orou sobre isso, a gente estudou sobre isso domingo. Daniel era um cara que orava 3 vezes ao dia. Você pega cristãos de hoje, evangélicos de hoje, que se orar uma vez por dia é muito. Se orar uma vez por semana é muito. E tem cara, como eu falei para vocês, quando a gente foi lá para Israel, anos atrás, 20 anos atrás, quase, nós vimos lá, eu como ficava atrás por ser mais alto, para ajudar a controlar os outros que estavam na frente, né? Eu via o cara na hora X, a hora de adoração deles. Aqueles caras os islamistas, aqueles caras adoradores de Alá e tal, eles tinham uma toalhinha preparada, andava com ela pendurada aqui assim, dava horário, eles tiravam, colocavam, e ia atrás de um pilar e orava, não importava quem estava ali, não tinha preguiça não. Na rua, quando a gente passava de ônibus de um lugar para o outro, principalmente no Egito, no horário X, 9 da manhã, 3 da tarde, meio-dia, 3 da tarde, e às vezes às 6, você passava na rua, você via a cara lá, com a cara no chão, orando, sem preguiça. E enquanto isso, os evangélicos estão cansados, estão descansando. Meu irmão, a gente vai ter eternidade para descansar. E eu ainda creio, na verdade, que Deus vai nos dar um corpo tão incorruptível, tão maravilhoso, que a gente nem precisar descansar vai. A gente vai trabalhar na presença do Senhor, servir ao Senhor, adorar ao Senhor e ponto. É difícil você conviver no século 21 com pessoas preguiçosas. É que hoje em dia cria-se situações para as pessoas serem preguiçosas. Depois que inventaram o controle remoto, Jesus amado, né? Ninguém quer nem levantar mais. Deita no sofá e fica com o controle lá. Hoje em dia, depois que inventaram o carro automático, né? Inventaram tudo quanto é coisa para facilitar a vida das pessoas, e as pessoas estão ficando preguiçosas. Quando a gente traz isso, irmãos, para dentro da igreja, da obra do Senhor, tem gente que está sempre com preguiça de ir à igreja. Como eu disse há pouco, para trabalhar ele nunca tem ânimo, mas para comer, beber, ele sempre está disposto. E a gente está vivendo num tempo, meus irmãos, acredito que seja porque aquilo que Jesus disse, né, que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar. A gente está vivendo num tempo de pessoas que são muito preguiçosas, crentes preguiçosos, crente que não ora, crente que não estuda a Bíblia, lê Bíblia, crente que não vai nos cultos, não frequenta os cultos, crente que não tem força de vontade para entregar um folheto, crente que não tem força de vontade para fazer uma visita. Enfim, a gente está vivendo num tempo de gente preguiçosa. E nós precisamos despertar. Deus não nos chamou para viver na zona de conforto preguiçoso. Deus nos chamou para fazer a obra dele. A obra dele vai ser feita por mim e por você, em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu estou estudando com esse assunto, ou sobre esse assunto com os irmãos hoje, porque senão a gente vai acabar chegando num tempo que, como eu já falei aqui, vai chegar no final do ano, as igrejas vão fechar, tipo 24 de dezembro, olha, Feliz Natal, próspero Ano Novo, lá para o dia 5, 6 de janeiro a gente volta e abre as portas da igreja. Vai chegar, já tem igreja fazendo isso, inclusive. Por quê? Porque o povo quer descansar, o povo quer comer, o povo quer curtir, o povo não quer saber de ir na igreja, de ganhar pessoas para Cristo. Jesus até falou, né, ore para que a volta do Filho do Homem não seja no inverno, porque já pensou no frio, se Jesus voltar no frio, tem um monte de gente que fica embaixo do cobertor, que está com preguiça de ir para a igreja, preguiça de servir a Deus. Bom, falado tudo isso, como é que a gente pode evitar a preguiça? Estive pesquisando algumas coisas aqui e quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, para evitar a preguiça, a gente precisa lutar contra ela. E não é fácil lutar contra a preguiça quando você está com preguiça, né? Quem já sentiu preguiça aqui na vida? Todo mundo, graças a Deus, né? Quem é preguiçoso aqui? Levanta a mão. Só o Arthur lá no fundo, né? Tem mais um lá em cima, lá levantou a mão e tal. Enfim. Para a gente vencer a preguiça, irmão, a gente tem que lutar contra ela.
E lutar contra a preguiça não é fácil. A gente tem que lutar com esse desejo de muita gente hoje, não sei se é o seu caso, acredito que não, mas existe muita gente hoje que ele quer ganhar dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Por quê? Porque ele tem preguiça de trabalhar, de produzir. Tem cara que se acha esperto. Esses dias atrás aí teve um monte que se lascou. Porque comprou agora essa moeda, essa nova moeda virtual, que tem várias, como eu já falei aqui. Teve gente que tirou dinheiro emprestado no banco, 10, 15, 20 mil para comprar, para ganhar assim, tipo 5, 6 mil assim, rapidinho. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro fácil, rápido. Fez o tal do investimento e acabou perdendo todo o dinheiro e agora vai ter que, não sabe como vai fazer, agora acho que vai ter que trabalhar para dar um jeito de pagar. Porque infelizmente, meus irmãos, tem muita gente hoje que não quer saber de trabalhar, seja secularmente, seja por alguém, seja na obra do Senhor. Meus irmãos, está no tempo da gente despertar. Eu estou te falando isso porque a gente vive hoje numa zona de conforto. A igreja hoje vive numa zona de conforto. A igreja precisa sair para fora das quatro paredes. A igreja precisa evangelizar, a igreja precisa falar de Jesus. A igreja precisa fazer visitas. A igreja precisa fazer trabalhos, obras sociais. A gente tem bastante aqui na igreja, mas são sempre os mesmos que vão. A gente avisa com 1, 2, 3 meses de antecedência. Por exemplo, dia 9 de dezembro, a gente avisou faz 2 meses, vai ter o dia de solidariedade. Você vai fazer, pastor, mas eu vou lá ficar de pé pedindo alimento. Você não precisa pedir nada, é só dar um folheto, quem quiser dar, dá. E chega no final do dia, a gente arrecadou na última vez 1.000 quilos, 1.100 quilos. Você pode passar um período de 6, 7 horas, 5 horas, aquilo que você puder. A gente tem folhetos para serem entregues, mas a gente não tem pessoas dispostas a entregar. A gente tem cultos de domingo de manhã, domingo de noite, de quarta, oração de sexta, oração sexta de manhã, sexta noite. Alguns trabalhos esporádicos pelos sábados. Quer dizer, é questão da gente falar, não, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos trazer pessoas, vamos convidar pessoas, vamos falar de Jesus. A obra é de Deus. Deus deixou para a gente fazer isso. Tem textos bíblicos que nos remetem a entender que tinha anjos que queriam fazer esse trabalho de evangelizar. Falou, não, eles vão fazer. Jesus falou, eu estou com vocês, todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Vão. Se acontecer alguma coisa ruim com vocês, não temam, eu estou com vocês todo o tempo, eu cuido de vocês. Jesus falou isso. Quer dizer, hoje a gente vive num tempo de pessoas que nem buscar Deus, meu irmão. Tem gente que tem preguiça de buscar Deus. Os chamados irmãos 6 horas. Você sabe, né? Aquele irmão que chama você, irmão, 6 horas por mim. Ô irmão, 6 horas por mim, irmão, porque eu estou tão mal, irmão, vamos orar junto. Não, sabe o que é, meu irmão? É que eu estou tão cansado, mas ora por mim, meu irmão. Meu irmão, tem gente que hoje em dia não sente de tanta preguiça que tem, ele não sente mais vontade de se relacionar com Deus, de buscar a Deus. E toda vez que eu falo disso, eu me lembro de um salmo, eu sempre cito esse salmo, Salmo 42, versículo 1 e 2, um salmo que fala muito no meu coração, porque os filhos de Corá, os coraitas, eles escreveram, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O desejo dele era tão grande que ele diz, quando poderei entrar para apresentar-me a ti, Deus? A minha alma tem sede de Deus. E às vezes tem gente que fica em casa e fala, minha alma tem sede de começar a transmissão logo. Que eu estou aqui sentado, deitado, esperando assistir o culto. O salmista Davi, meus irmãos, no Salmo 63, versículo 1, 2, 3 e 4, ele diz, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória.
O teu amor, Deus, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Irmão, em vida de cristão não é para ter preguiça, é para ter vontade. Só que, como eu disse, meus irmãos, para encerrar aqui, a gente está chegando num tempo de gente que está tão desanimada, tão preguiçosa, que existe uma diferença muito grande de desânimo e preguiça. Tem gente que é realmente preguiçosa, se acostumou a viver naquela zona de conforto, e ele não sai daquilo, ele não cresce. Isso eu posso falar de todos os níveis. Tem gente que não estuda, não lê Bíblia, também não lê livros, não estuda, não quer melhorar, não quer crescer. É preguiçoso. Chega em casa, quer assistir o jornal, quer assistir jogo, quer assistir novela, quer assistir filme. É isso aí. Ele não estuda, ele não se esforça, ele não vai além. Ele é preguiçoso. E aí depois ele quer ser abençoado, ele quer... Espera um pouquinho, a Bíblia diz que Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Deus também faz a chuva cair sobre justos e injustos. Ou seja, Deus é bom. Só que Deus também, como um ser maravilhoso, que governa a humanidade, que governa todo o universo, um Deus poderoso. A própria Bíblia diz que ele nunca ficou sentado no trono lá, esperando todo mundo fazer as coisas. Não, ele com o seu poder criou todas as coisas. Quer dizer, o nosso Deus não é um Deus preguiçoso, o nosso Deus a gente não precisa nem carregar ele. Quando você vê que alguém precisa carregar Deus, é porque esse Deus não é de nada, porque o nosso Deus não precisa ser carregado, o nosso Deus tem poder e força para fazer o que ele quer. Ou seja, nós temos um Deus vivo, poderoso, que, como diz a própria Bíblia, trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deus trabalha pela gente. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa se esforçar para orar. Como eu disse aqui domingo, nós estudamos domingo, a gente vive nesse tempo de que oração na igreja são tempos são tempos mirrados. Vem pouca gente. Pega um culto de oração aí, dá 20 pessoas se der. Quando dá, a gente levanta a mão para o céu. Por quê? Porque não dá, porque eu não posso, porque está frio, porque está calor, porque tem isso, porque tem aquilo, porque é sexta-feira, porque se fosse na quinta eu viria. Aí você transfere para quinta e fala, não, é que quinta-feira agora eu estou fazendo um curso, mas se fosse na quarta, não, mas quarta tem culto, então faz na terça, fala, não, na terça-feira, puxa vida, agora eu comecei a namorar, eu comecei a fazer isso, eu comecei a trabalhar no grande, não vai dar para ir. É papo furado, é preguiça. É preguiça. Porque por mais cansado que você esteja, meu irmão, por mais cansado que você esteja, minha irmã, quando você se coloca na presença de Deus, Deus te renova, Deus te fortalece. Isso é bíblico. Então é balela, fala assim, eu não vou na oração porque eu estou muito cansado. Você quer se descansar? Vem aqui e ore, gaste um tempinho orando. Não precisa nem ficar de joelho, fica sentado, fica em pé. Ore, você vai ver que você vai sair no final renovado, as suas forças serão renovadas. Por quê? Porque Deus vê esse tipo de atitude. Deus, segundo a própria Bíblia diz, Deus trabalhou, Deus não gosta de gente vagabunda, gente folgada, preguiçosa. Deus gosta de gente que se esforça. E se você olhar para a vida de Jesus, que é o modelo de Deus, o protótipo de Deus para o ser humano, Jesus em todo o tempo ele trabalhou. Jesus em todo o tempo ele fez aquilo que cabia lhe fazer. Jesus era procurado de manhã, de tarde, quando ele não tinha tempo de orar de manhã e de tarde, ele orava de noite, orava de madrugada. Estava sempre trabalhando, sempre trabalhando. Por quê? Porque não tinha preguiça. E graças a esse trabalho dele, a gente está aqui hoje lavado e remido pelo sangue, pelo sacrifício dele. Portanto, meus irmãos, como igreja do Senhor, vamos despertar, vamos acordar. Vamos sair da zona de conforto, dessa preguiça de orar, preguiça de convidar pessoas, preguiça de vir à igreja. Vamos deixar isso de lado, vamos lutar, vamos vencer isso, em nome de Jesus. Amém?